Olá, eu sou Fábio Gallo, sou professor da Escola de Teatro e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. O que eu vou falar hoje é sobre malabarismo de fogo e tratar sobre experiências de criação cênica. O objetivo que eu tenho aqui nessa fala é de analisar procedimentos cênicos sobre malabarismo de fogo e chegar à conclusão de que, pela sua peculiaridade técnica, o malabarismo de fogo requer procedimentos de processos de criação específicos que se diferenciam de outras técnicas de manipulação de objetos. Então, para começar, eu preciso um pouquinho contextualizar o malabarismo de fogo e reconhecer, junto com pesquisadores quais Bolognesi, Deritis, Serena, que na antiguidade as técnicas circenses houveram em vários momentos cunho místico-religioso e o malabarismo de fogo não saiu mais ou menos dessa linha, ao ponto de que ainda hoje, em algum lugar do mundo, nós encontramos expressões populares, religiosas e utilizadas hoje em dia também por questões turísticas e culturais, que envolvem o malabarismo de fogo como expressão cultural. Um exemplo são os bastões de fogo da Polinésia, esses aqui, que a gente encontra na contemporaneidade como expressão cultural local. No entanto, a partir da época de 60, principalmente com o movimento da contracultura, se vê que o malabarismo de fogo saiu dos lugares específicos, quais eram, ao longo de séculos, os espetáculos dos faquires, os espetáculos dos saltimbancos, sucessivamente no circo moderno, onde ele encontrou o lugar de excelência por 2 séculos, né, de prática. E a gente vê que o malabarismo de fogo sai desse lugar para se capilarizar em diferentes espaços. A gente percebe que a partir de 1960, talvez por as suas questões mística, meditativa e atração estética, o malabarismo de fogo se encontra em festivais, se encontra em revocações históricas, a gente continua encontrando no circo e em circuitos internacionais que foram, principalmente nas últimas duas décadas, se consolidando cada vez mais dentro do universo específico. Zaiten, ele mostra muito bem que a capilaridade desse tipo de técnica dentro dos festivais e dos eventos internacionais hoje em dia reconhecidos. Vou trazer aqui algum exemplo de festivais no qual o malabarismo de fogo ele é parte determinante do próprio evento. O mais emblemático, provavelmente, é o Burning Man Festival. É uma festa de cultura alternativa organizada nos Estados Unidos que reúne 80 mil pessoas, no qual, no conclave, que é o espaço de fogo que acontece ao redor do grande boneco que é queimado dentro do festival, se reúnem mais de 600 malabaristas para fazer o espetáculo. Nós temos espaço na Convenção Europeia, onde regularmente tem um lugar específico só para treino e espetáculos de malabarismo de fogo. Nós temos festivais, como o Zora Festival, na Hungria, que tem um espaço de fogo aberto 24 horas, para que as pessoas treinarem e apresentarem espetáculos, inclusive de dia. Tem outros elementos e outros eventos, quais a Phoenix Convention, que é uma convenção de malabarismo de fogo realizada na Alemanha, a qual participam mais de 4 mil malabaristas, e ele é organizado anualmente. E também temos festivais específicos, qual a Festa del Fuoco di Stromboli, que acontece numa ilha lá na Itália, embaixo de um vulcão, onde a programação é só de espetáculo de malabarismo de fogo e teatro de fogo. Eu trouxe esse termo, também interessante, teatro de fogo, porque ele foi criado nos últimos 15 anos a partir do trabalho de uma artista chamada Linda Farkas, que ela é uma malabarista húngara que, junto ao grupo Magma Fire Theater, começaram a ampliar esse universo magético do malabarismo de fogo com outros adereços, incluindo saias, coroas, cetros e elementos que trouxeram uma narrativa e um conjunto dramatúrgico aos espetáculos que acabaram se destacando e criando uma linha inteira de produção de espetáculo que acabou se consolidando e ampliando cada vez mais no mundo, ao ponto de criar esse nome específico que reúne malabares e elementos visuais da cena, tudo interligado pelo fogo. A gente sabe que esses espetáculos são espetáculos de nicho. Aqui são pouquíssimos os artistas que trabalham com malabarismo de fogo. Aqui no Brasil a gente pode contar grupos como o Biolume de São Paulo, tem o Circo Loco de Porto Alegre, Neurônio no Rio de Janeiro, os Guardões do Fogo no Ceará, Ingrid e Merel em Belo Horizonte, Taturana Circos, o grupo do qual eu faço parte, e o Malabares Mágicos aqui na Bahia. Enfim, a gente percebe que são grupos que se conhecem e que é um circuito bastante restrito mundialmente falando também. E entre os artistas reconhecidos também no exterior que se destacam aqui no Brasil, é interessante nomear a Bárbara Franceschini com números de bambolé e o Gustavo Olita com os números de poi.
O que eu vou trazer aqui é que eu vejo que também tem Finnegan, Dempsey e Bagai, que são autores que trabalham nessa parte de malabarismo, nessa interface de malabarismo com fogo, é de que geralmente, quando a gente pensa num processo de criação, de manipulação de objeto, principalmente por malabarismo, eu vou ler aqui, esses processos de criação específicos se desenvolvem de forma rizomática a partir da relação corpo-objeto, de vetores de força ativa e passiva, de estímulos compostos inseridos no treino, da relação tempo-ritmo, da interface virtuoso e erro, da tensão e do relaxamento e da existência de constantes presentes na construção da rotina, de linhas e planos de movimento. Esses aqui são os alicerces que hoje em dia mobilizam grande parte dos processos criativos no campo do malabarismo. Mas, quando a gente trabalha com malabarismo de fogo, a gente deve reconhecer que não é suficiente treinar e criar uma rotina de malabarismo e depois incluir o fogo, porque as variáveis que estão envolvidas, elas são totalmente diferentes, que muda o próprio procedimento de se aproximar desse tipo de processo de criação. Na minha análise, eu encontrei 6 variáveis que eu chamo de variáveis limites, que acontecem dentro do malabarismo de fogo e que a gente não encontra em nenhuma outra técnica circenses. São elas, primeiro, a lógica do perigo do instrumento. A gente percebe que um instrumento de malabarismo de fogo, ele se torna perigoso pelo artista e pelo público, não pelo fogo, mas pelo calor e a temperatura que o próprio instrumento adquire durante a utilização do mesmo em cena. Então, quanto mais tempo eu fico em cena com o instrumento de fogo, quanto mais ele esquenta, e o que vai me queimar é o instrumento, não é o fogo. O fogo em si, ele não queima no âmbito cênico por pouco tempo de exposição. E isso é fundamental pensar de que, se eu estou na busca de um virtuosismo crescente, ao mesmo tempo eu tenho um perigo exponencialmente crescente, porque o próprio instrumento se torna cada vez mais perigoso quanto mais segundo eu passo em cena. Uma segunda questão variável, que eu chamo de variável de regularidade do espaço, é que os espetáculos de malabarismo de fogo geralmente são realizados em lugares abertos, onde há interferências de vento, de plano irregular, e tudo isso dificulta a própria busca de um virtuosismo, diferentemente de outros espaços onde a gente tem um controle desses elementos. Depois tem a questão dos vetores de direção. Um instrumento de malabarismo de fogo, ele tem uma interface com o vento que muda a direção de deslocamento do mesmo, dependendo das correntes de ar. Então o fogo ele tem essa peculiaridade. E ainda tem a mudança de peso. O malabarismo de fogo, o malabares de fogo, quando eu lanço ele com combustível, ao longo do meu número, ele vai diminuindo de peso porque o combustível por ele é queimado. Portanto, eu tenho uma mudança do peso do próprio instrumento que não é permanentemente constante durante a minha rotina. Isso também envolve treinos específicos e necessidade de avaliação e de processos peculiares dentro do próprio processo criativo. Por fim, tem a questão do tempo do fogo, que ele não é constante. Dependendo se o dia tem alta pressão atmosférica ou baixa pressão atmosférica, o meu tempo em cena pode mudar, o meu fogo em cena muda com certeza, e isso dificulta a relação com elementos determinados do ritmo em cena. E tudo isso envolve necessariamente a necessidade de uma improvisação específica que precisa de treinos específicos e de habilidades que sejam adquiridas durante o próprio desenvolvimento da capacidade técnica e do processo de criação em cena. Eu vou trazer aqui 4 situações de 2 espetáculos que criei junto com o grupo. Um espetáculo é o Viking, uma batalha sonora, que apresentamos no Festival Universo Paralelo em 2017, e o outro é o espetáculo O Pavão, que apresentamos no palco principal do Universo Paralelo em 2019. O primeiro truque é esse aqui, passes de claves. É o número de 5 claves com 2 artistas, nos quais a questão da proximidade do fogo e da lógica do perigo dos instrumentos obrigou a tirar qualquer tipo de adereços em cenas, em função de que o virtuosismo foi mantido, mas para poder garantir a segurança dos artistas em cenas, nós tivemos que eliminar parte do que podia ser elementos do cenário figurino. Um segundo ponto, que é esse aqui, as lutas de espadas. Nós tivemos que tirar elementos de improvisação com o público que a gente tinha planejado, a gente já tinha estudado, mas quando vimos a quantidade de fogo em cena, foi necessário repetir exaustivamente as sequências de movimentos, inclusive com os bastões dos devil stick que a gente tem na mão, em função de que isso podia realmente criar algum imprevisto, algum perigo em cena. Então, de novo, a variável do perigo em cena, isso aqui foi fundamental para decidir quais movimentos e quais instrumentos foram levados em cena.
Esse movimento aqui, ele tem a ver com a saia de fogo. Foi necessário escolher os leques no lugar do poi, que era o instrumento planejado, porque a coroa que tem em cena, ele acaba proibindo a utilização do plano vertical e do plano atrás das costas. Em função disso, foi escolhido um instrumento que permitisse a utilização do plano frontal de maneira estética e completa, e além disso, pudesse liberar as mãos de forma imediata, caso necessário. E tem também esse aqui, da cor das asas de fogo e do colar de fogo, no qual a presença dos cenários figurinos em cenas, que foi decidido de manter, levou à necessidade de reformulação das nossas rotinas, tirando tudo que tinha a ver com o plano vertical, com o plano superior, deixando o leve stick no plano inferior, e por isso a existência de outros elementos interligados com os cenários figurinos criaram necessariamente a obrigatoriedade de rever as questões de virtuose e de movimentos em cena. Bem, depois de mostrar esses 4 elementos, eu vou completando aqui, até meu tempo passou, confirmando que os processos criativos, vivenciados com malabarismo de fogo, pela peculiaridade da técnica, envolvem treino, investigações e sistematizações específicas que se diferenciam de outros processos criativos utilizados em outras técnicas de manipulação de objetos, outras técnicas circenses e outras linguagens artísticas. Essa aqui é a bibliografia que poderia indicar para aprofundar sobre o tema. Agradeço a presença de vocês e até mais.